Mas é isso. Eu sou o Levi, para quem não lembra, eu venho falando com vocês há alguns dias. Juntamente com o Daniel Felício, nós vamos falar sobre uma das interações mais interessantes do mundo biológico, eu me arrisco a dizer. E não é porque nós trabalhamos com esses bichos, não. Vocês vão perceber ao longo da palestra. Tá bom? Vou começar a projetar aqui. Então, pessoal, nós vamos falar sobre vespas associadas a figos, e a interessante relação de mutualismo obrigatório coevolutiva que existe entre vespas, principalmente vespas da família Gaonde, mas existem relações com vespas da superfamília Calcidória como todas, e as figueiras que habitam o mundo. É isso. Antes de tudo, pessoal, é bom frisar que as figueiras existe uma diversidade enorme de formas e tamanhos. Nessa imagem aí, todas essas inflorescências, todos esses frutos, são figos. Como vocês podem ver, tem alguns bem grandes, como aquele comercial que a gente está acostumado a ver, até figos minúsculos. Esses são figos coletados em uma tarde em um parque na China, onde a diversidade é muito grande. Também a diversidade enorme de folhas, tamanhos diferentes, cores diferentes, organizações diferentes, e por aí vai. As figueiras também apresentam uma diversa forma de ocupação do meio, né? Existem figueiras muito grandes, com raízes aéreas muito grandes, utilizadas para se apoiar no solo, como essa figueira, que é uma ficus elástica, é muito comum encontrar do lado de postos de combustíveis, quando você está viajando na estrada. Não é uma espécie nativa. Até espécies rasteiras, como essa, ou como o Ficus pumila, que é utilizada para cobrir paredes em casas, e por aí vai. Existem cerca de 750 espécies de figueiras no mundo, que estão distribuídas principalmente nas áreas tropicais e subtropicais do mundo. E apresentam um papel importantíssimo nessas áreas, tendo em vista que exibem interações com as mais diversas formas e tipos diversas formas de vida, dentro do reino animal como um todo. Como, por exemplo, com insetos, com símios, com aves, com peixes, até com micro-organismos, nematóides e por aí vai. E, é claro, mediante isso, apresenta um relevante valor biológico. É extremamente diversificado e é também um modelo para estudos ecológicos e evolutivos. Vocês vão entender mais agora o porquê. As figueiras estão localizadas na família Morácea, que é a mesma família das amoras, da jaca, e também de outras espécies não tão conhecidas do público assim, como a Dostênia e o Castilha. Começa a ficar interessante quando a gente entende que um figo, na verdade, não é um fruto, e sim uma inflorescência, como um todo. É uma inflorescência fechada, em forma de urna. No interior, no caso das espécies monóicas, que são as espécies que nós possuímos aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as flores pistiladas e estaminadas dentro de uma única inflorescência. Então, flores com funções femininas e masculinas. Mesmo que os botânicos não gostem que a gente utilize essa nomenclatura. Mas tem um problema. Já que é uma inflorescência fechada, em forma de urna, como ela é polinizada? Existe uma pequena abertura, denominada ostilo, que é esse buraquinho, por onde os nossos polinizadores, no caso, vespas, da família Gaonde, entram para realizar a polinização. Ao longo dos milhares de anos, foram selecionadas adaptações morfofuncionais que são utilizadas para o carregamento do pólen para dentro do figo como um todo. Então, essas vespas, que têm até 3 milímetros de tamanho, elas apresentam antenas que se quebram no momento que elas entram nessa passagem no estilo. As antenas sempre se quebram no mesmo segmento. Apresentam um aparelho bucal muito forte, que serve como uma alavanca para ela se arrastar para dentro do figo.
acreditem se quiser, bolsos onde aguarda o pólen coletado e levam esse pólen para dentro do figo. E outro ponto importante, realizam polinização ativa. Elas retiram o pólen de dentro desses bolsinhos localizados no tórax e depositam nas flores femininas. Além também de espinhos localizados nas pernas para fixação e tudo mais. São organismos fantásticos. Nessa foto aqui nós temos o voo de algumas dessas espinhas. Em determinada fase do figo isso acontece, onde elas são atraídas por algumas substâncias voláteis e entram nos figos carregadas de pólen para realizar a polinização e oviposição da sua prole no interior do figo. Então, essas vespas são vespas galhadoras e polinizadoras. Elas entram, polinizam o figo por dentro e depositam suas larvas também em alguns óvulos e algumas flores, que se desenvolvem em galhas e por aí vai. Sobre o sistema de reprodução das figueiras. Existem dois tipos. Existem espécies monóicas, que são as que nós encontramos aqui no Brasil, onde um único figo, um único sicônio, como também é conhecido, vai possuir flores pistiladas e estaminadas, femininas e masculinas. Então, a vespinha vai entrar com pólen, vão haver óvulos ali, ou seja, flores, que vão estar mais próximas da parede do figo e outras mais em cima um pouco da parede. Então, ela vai polinizar algumas, e em outras ela vai polinizar e também ovipositar. Nas que estão mais próximas da parede do figo, geralmente ela só poliniza, polinização ativa. Nas que estão um pouco mais acima, ela oviposita, porque o estilete da flor, aquele tubinho, é mais curto, então é mais fácil do ovipositor da vespa alcançar o interior do ovário e realizar a oviposição. Então, nós vamos ter essa configuração dentro do figo. Algumas flores que vão dar origem a sementes no final do processo de desenvolvimento e outras a vespas. Tá bom? E no caso de espécies, existem também espécies ginodioicas. O que é isso? Então, em outras regiões do mundo, vamos ter figueiras que possuem árvores que vão ter essa função masculina e outras vai ter essa função feminina. Então, algumas árvores, algumas figueiras, alguns figos terão algumas flores com os estiletes bem curtinhos, todos do mesmo tamanho. Então, a vespinha vai entrar e vai ovipositar em todos eles. Então, só vai dar origem a vespas. Então, esse figo, no caso, vai cumprir a função masculina. As vespas vão eclodir depois de um certo tempo, vão coletar o pólen das flores, vão se dispersar e continuar fazendo a dispersão do pólen. Já em outras, o estilete das flores vai ser muito grande, muito longo. Então, o ovipositor da vespinha não vai alcançar o ovário. E ela vai realizar apenas a polinização, que no caso dessas espécies ginodioicas, é passiva. A vespa não deposita o pólen ali nas flores de maneira ativa. O pólen só vai caindo e por aí vai. Como é mais comum no universo. Então, nesse caso, nesses figos, nós vamos ter origem apenas de sementes. Então, a função feminina, tá bom? Agora, pessoal, eu vou passar alguns vídeos para que esse ciclo biológico fique mais claro para vocês e porque esses vídeos são muito bonitos. Para quem estiver assistindo no YouTube agora, com a palestra gravada, essa parte vai estar censurada, porque esse é um vídeo que possui direitos autorais, tá bom? Mas o nome do documentário é The Queen of Trees, que é um documentário que fala sobre a vida das figueiras e sua interação com o universo biológico, que é um documentário fantástico, de 2015, está de graça no YouTube, então quem quiser dar uma olhada depois assistir, fique à vontade, tá bom? Começando aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir. É bom esclarecer, pessoal, que o figo demora cerca de 2 meses para se desenvolver. E existem fases de desenvolvimento especiais. São divididas em fases A, B, C e D. A fase A é quando o figo vai estar pequenininho.
A fase B vai ser quando ele estiver um pouco maior e quando ele vai começar a liberar algumas substâncias voláteis que vão atrair essas vespas. Então, essa fase é tida como fase receptiva. Então, as vespas vão ser atraídas e as flores pistiladas vão estar maduras, prontas para serem polinizadas e recebendo também larvas de vespa, para darem origem a galhas. Nesse vídeo, em questão, está na fase B, então a vespa está tentando entrar no figo para polinizar e ovipositar. Ela vai se espremer, ela vai perder parte das antenas e as asas também vão ficar para o lado de fora, ela vai perder as asas também. Ela não vai precisar de asas lá dentro. Saiu um pouco até de hemolinfa aqui. É um processo demorado, ela vai passar pelo ostilo, que são essas brácteas, né, até o interior do figo, até essa cavidade, ela vai se espremer pelas brácteas. Agora vocês entendem como aquelas morfoadaptações são tão importantes até chegar ao interior do figo. Vou passar aqui, aí, chegando até o interior. Após continuando, ela vai ter entrado e ela vai começar a ovipositar e polinizar também. Fiquem atentos no vídeo que vai dar para ver ela tirando o pólen do bolso e colocando nas flores. Esse vídeo é fantástico, dá para ver o ovipositor sendo colocado e o ovo sendo depositado no interior das flores. E sim, mais de uma vez para acabar entrando. É comum mais de uma vez para acabar entrando dentro do figo. Os ovos continuam sendo colocados. Assim, nesse take dá para ver o pólen sendo retirado dos bolsinhos e sendo depositado nas flores. Além das vespas de figo, outros dois grupos, eu arrisco até espécies, grupos de insetos acabam realizando esse tipo de polinização, que é a polinização ativa. Uma mariposinha da yuca e também um besourinho. E após a oviposição, ela vai ter cumprido o papel dela e vai morrer. Essas vespas vivem cerca de 24 horas. Elas têm 24 horas para se dispersar, entrar no figo, polinizar, ovipositar e morrer. Aí, algum tempo vai passar, a prole vai começar a se desenvolver dentro das galhas e vão nascer. Os machos são os primeiros a eclodir. Eles são cegos, não têm asas, mas têm um aparelho bucal muito forte. Eles são primeiros a eclodir, mastigam a galha onde eles estão e, claro, vão procurar as fêmeas que ainda vão estar dentro das suas galhas. Eles vão mastigar aí as galhas das fêmeas e copular com a fêmea enquanto ela está lá dentro. Isso que vocês estão vendo aqui, está colocando para dentro da galha, é o edeago, é o pênis da vespinha, que é bem grande, por sinal. Ele vai esticar para dentro da galha, copular com a fêmea, claro, fecundar a fêmea. Longo, flexível, como o narrador está falando. O processo vai seguir. As fêmeas vão eclodir. Vou começar a coletar o pólen das flores masculinas, que agora sim vão estar maduras. Então, o pólen vai estar pronto no final do ciclo, não no começo. Isso é importante. É mais uma evidência do processo coevolutivo, como ele funciona, como é complementar o desenvolvimento das vespas com o desenvolvimento das flores e a maturação. Mas o figo vai estar fechado. Então, para que todos saiam, os machos
vão cavar, buraquinhos pela parede do figo para que as fêmeas saiam e que elas possam fazer a dispersão do pólen e dar início a todo o ciclo novamente entre vespas e figos. Como eu falei, ela está coletando pólen, colocando no bolso. Isso é fantástico. Retirando o pólen das anteras das flores masculinas. Vou adiantar um pouco. E agora sim os machos vão mastigar um buraco pela parede do figo para que as fêmeas saiam. E os machos não saem, eles acabam morrendo após isso também. É uma vida até, de certa forma, efêmera, né? Agora sim, as fêmeas vão voar, encontrar outra figueira na fase receptiva, com flores maduras, e dar início ao ciclo novamente. E claro, como nem tudo é perfeito, às vezes vocês vão encontrar alguns problemas também, como formigas, vão ser predadas por formigas. Mas a quantidade é grande, elas dão conta. Por lagartos, por aranhas, por odonatas, por vagalumes, por aí vai. Isso foi um pouco forçado, né? Mas acontece de fato. Um fator muito importante para que esse ciclo continue ocorrendo ao longo dos anos. Porque se parar em algum momento dos anos, não vai ter sequência. Vespas dependem das figueiras e dos figos, e figos dependem das vespas, sendo que essa é a única forma de polinização. Então, vamos imaginar esse esqueminha aqui. Essas barrinhas coloridas representam o tempo de desenvolvimento de um figo, de uma figueira. Desde a fase A, o comecinho, até a fase C ou D, que é quando as vespas se dispersam. Então, vamos supor que aqui, nesse esquema aqui, o primeiro, nós tenhamos vespas saindo de uma figueira, encontrando outra logo em seguida na fase B, com figos receptivos, com muita substância volátil sendo liberada. E o processo vai seguindo. Mas se essas vespas saem e não encontram figueiras receptivas, figos prontos, elas vão todas morrer, porque tem cerca de 24 horas de vida. Da mesma forma que se árvores que têm figos na fase B não receberem a visita de nenhuma vespa, os figos vão abortar e cair. Tá bom? Então, as vespas contam com poder de dispersão em associação com o vento. Elas voam não muito bem, mas com a ajuda do vento conseguem se dispersar por aí, centenas de quilômetros. Tá bom? Encontrar figueiras receptíveis. E existem outras vespas que não precisamente, não necessariamente fazem parte da família Agaonde, que é a família dessas polinizadoras, que também são consideradas vespas de figo, porque têm sua vida atrelada essencialmente aos figos. São consideradas vespas não polinizadoras, porque elas não entram de fato no figo e não realizam polinização, mas podem ser galhadoras, acabam galhando o figo por fora, podem ser cleptoparasitas, podem ser parasitoides, até hiperparasitoides, e por aí vai. E são muitas e muitas espécies que também são consideradas vespas de figo, mas não realizam polinização. Esse vídeo aqui é um exemplo clássico de vespas de figo interagindo entre si. Nós temos aqui uma vespa parasitoide, que é uma vespa de figo, está cavando uma abertura pela parede do figo pelo lado de fora, em busca de alguma larva, talvez de uma vespa polinizadora, para parasitar. Usando seu ovo postor com toda a destreza. Cavou o buraco, está procurando o lugar exato para colocar o ovo. Diretamente numa galha.
mas vamos ter algumas espécies tidas como trapaceira. Esse é um caso especial. Existem diversas outros tipos de interação. Ela vai utilizar o mesmo furo já utilizado anteriormente pela outra, vai roubar o furo e roubar também a galha em questão e parasitar no lugar do parasitóide inicial. Então, parece confuso no começo, mas é mais confuso ainda quando você começa a estudar. Posso garantir. Vai usar o mesmo buraco e é isso. Então, as relações tróficas são muito complexas e é um campo muito vasto para se estudar. Como eu estudei no mestrado, eu continuo estudando no doutorado. Entre parasitóides, cleptoparasitas, galhadores e por aí vai. Aqui eu trouxe só algumas imagens de alguns galhadores que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Essa primeira imagem aqui no canto esquerdo, embaixo, temos uma vespa polinizadora que está tentando entrar e outras galhadoras que chegam antes dela ou no mesmo período, para agalhar as flores. E também espécies cleptoparasitas e parasitoides que parasitam exatamente ou roubam alimento de outras vespas e por aí vai. A relação é muito vasta. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel, e ele vai comentar algumas curiosidades e mais informações legais sobre as vespas de figo, tá bom, pessoal? Daniel, eu passo para você. Liga o microfone, por favor. Sim. Eu vou transmitir aqui, pode ser? Pode ser. Tá. Já te mudar? Sim, eu vou transmitir agora. Vê se está indo para mim, por favor. Oi. Beleza. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Daniel, eu também sou do CLEVI, estou terminando meu mestrado. E vocês não me viram ainda nessa semana, mas eu fico fazendo transmissão do YouTube. O Mits não tem nada a ver comigo, então não foi minha culpa. Mas eu vou falar para vocês um pouco de curiosidades e um pouco do que a gente faz no laboratório, mais alguns estudos que sejam interessantes, que talvez gerem perguntas e gerem curiosidades para você, igual quando eu vi essas coisas geraram para mim. Bom, eu vou começar falando assim como todos os outros seres vivos que a gente tem na Terra, já estão aqui há milhares de anos, alguns. E esses vespas de figo são um desses. Como, no caso, aqui tem um exemplo de uma vespa de figo que ela foi encontrada no âmbar preservado, um âmbar dominicano, de cerca de 40 milhões de anos atrás. E essa vespa de figo, inclusive, é de um gênero que ainda existe até hoje, que é a Edarnes, e ela recebeu o epíteto específico de Thanatos, que vem em sugestão o próprio Thanatos, ou Thanos, mais popularmente conhecido, como a personificação da morte, porque ela já ser um gênero extinto. E muito além das vespas de figo já estarem aqui há muito tempo, a sua interação com os seres humanos também é algo que muito provavelmente existe há muito tempo. Existem alguns registros fósseis de que figos encontrados preservados que datam de algo próximo a 11 mil anos atrás. Isso sugere que talvez as interação entre humanos e uma possível domesticação das figueiras pode ter acontecido, inclusive, antes da domesticação de cereais pelos seres humanos. É uma especulação que existe, que mostra que as figueiras são plantas que estão envolvidas com a gente há muito tempo. Eu acho que, falando em envolvimento, o que a gente tem de mais conhecido de figueiras é o próprio figo comestível, que é uma espécie específica, que é muito conhecida, feita em doces, tem aqueles figos secos, e ela é cultivada aqui no Brasil, porém ela também é uma espécie exótica de figueira. E como ela é uma espécie exótica, ela não tem vespas no Brasil. Ela não apresenta vespa polinizadora. Então, os figos que são cultivados no Brasil, não vão quando a gente for comer ele maduro, ele não vai apresentar uma vespa dentro. E ele não precisa de uma vespa, porque é uma variável cultivada, foi selecionada pelos humanos, e a partir daí, a gente não precisa da polinização dele para ele se desenvolver. Só que, entretanto, se a gente comprar um figo que é importado, muitas vezes figos secos são vendidos importados, de um país que tem essas vespas polinizadoras, às vezes a gente pode acabar encontrando vespas polinizadoras dentro do figo comestível. Porém, geralmente é uma quantidade muito pequena, não é algo que vai interferir no sabor, e essas vespas não fazem mal nenhum, creio eu, comer.
inclusive já engoli algumas normalmente trabalhando, mas não faz mal nenhum. E além das espécies exóticas, essa que é a mais conhecida, existem outras diversas espécies exóticas de ficus que foram trazidas para a nossa região, e o principal motivo para isso é a arborização urbana. Geralmente a gente encontra muito em praças, estradas, a gente vê muitas figueiras também, plantadas em beiras de estradas, principalmente porque são árvores realmente bonitas, são árvores muito grandes e verdes quase sempre, que fornecem muita sombra, e elas são muito utilizadas em praças. Aqui no caso ficus elásticas, são essas duas que estão mais à direita, que tem essas várias ramificações aqui. Elas são daqui de Ribeirão Preto, é uma praça aqui de Ribeirão Preto, no centro de Ribeirão Preto. Inclusive, gerou muita polêmica na cidade, porque uma dessas árvores foi cortada 2 anos atrás, e isso gerou uma certa comoção, porque são árvores quase centenárias, se não mais centenárias, que existiam na praça. Além dessas, existe uma diversidade de outras espécies. Eu trouxe mais alguns exemplos, como aqui Ficus benjamina. Essa figueira que minha vez que eu trabalho, ela também é asiática, assim como a anterior. E ela existe, apesar de ser usada em calçadas, muitas vezes cortada e bem comportada, como você pode ver, bem desenhada, com essas formas redondas ou quadradas. Ela também é uma árvore que pode chegar a ter mais de 10 metros de altura, e pode ser uma árvore bem grande também. E mais um exemplo, Ficus microcarpa, que também é muito próximo a Ficus benjamina, gêneros muito próximos, espécies muito próximas, e elas duas têm essa aparência quando grandes, são árvores muito grandes, causam bastante sombra, muito comum em praças, sítios. É uma árvore muito bonita de se ver, as figueiras em si. Porém, essa introdução de figueiras para a arborização urbana acaba causando com que vespas também sejam introduzidas, que seriam nossas vespas viajantes, onde as vespas que, geralmente a figueira é trazida como uma estaca e é reproduzida só por estacas, aquele processo de se cortar um pedaço da planta e colocar para ela brotar novamente. Porém, com o passar do tempo, existe uma tendência a essas vespas chegarem até os novos locais da figueira. Por exemplo, aqui eu tenho, no caso, 2 exemplos. Uma é a Euplexina verticillata. Ela é a polinizadora de Ficus microcarpa, que é a que eu mostrei anteriormente. E ela chegou até as Américas. A planta está aqui desde o começo dos anos 1900. E a vespa chegou até aqui. E essa, no caso, é uma polinizadora. Ou no caso aqui, que é Cicobia odytes. O nome dela, do latim, odytes ou odites, muito complicado para mim, desculpe meu latim, mas ele remete a viajante, porque essa vespa, ela é nativa da Ásia, ela é uma vespa galhadora de Ficus benjamina, que também é asiático, e é a primeira vespa relacionada a Ficus benjamina que a gente encontrou aqui no Brasil. Só que tem um detalhe, essa vespa ela não foi distrita na nossa região natural. Ela foi encontrada aqui, distrita aqui. Então a gente percebeu que essa vespa não era nativa daqui, ela era de outro, da Ásia no caso, porque todo o gênero e os indivíduos próximos são de lá, e ela chegou até aqui sem mesmo estar distrita no seu ambiente natural. Então é muito comum com figueiras, quando tem uma introdução de uma espécie exótica de figueira, com o passar do tempo essas vespas acabarem chegando nessas figueiras e seguindo o seu ciclo de vida. Como isso ocorre ainda é uma questão que pode ser meio duvidosa, meio ambígua. Às vezes alguém pode trazer uma muda de figo que contém um figo que está com as vespas dentro e aí ela se espalha. Uma coisa que é muito comum na Ásia é a confecção de bonsais, que são as árvores pequenininhas em formato reduzido, de ficus. Ficus é uma árvore muito famosa por isso, porque é uma árvore muito resiliente e muito bonita. E o pessoal faz bonsais. E às vezes a pessoa traz um bonsai de outro país que contém ficus, que tem essas vespas, e aí aqui às vezes emergem, e aí começam a se reproduzir nas próprias árvores que já estão aqui. O problema com essas vespas viajantes acaba sendo danos, tanto às cidades, como no caso pode ser naturais também. Primeiro falando sobre as cidades, eu vou citar aqui o caso de Ficus religiosa, que é uma outra figueira exótica, também asiática, que também é muito foi muito trazida para a arborização urbana na nossa região neotropical, e a sua polinizadora chegou até a nossa região. Não sabemos como, mas ela chegou e foi encontrada no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o que acontece? A gente começa a ter esses figos se reproduzindo de forma natural,
sem necessidade de um ser humano ir lá e fazer uma estaca. E essas árvores começam a crescer em lugares inoportunos, como aqui no caso é numa parede, mas também no artigo é citado relatos de crescer em frestas de pontes ou telhados. Isso às vezes pode não parecer um problema tão grande se a gente acabar tirando essas mudas no começo. Mas, porém, se essa muda começar a desenvolver e crescer, ela vai se tornar uma árvore deste tamanho, que é uma árvore que muitas vezes chega a muito mais de 10 metros de altura, com troncos muito largos, que pode causar um certo problema de infraestrutura, principalmente com esses danos. E outro problema que também pode acontecer é o problema de, caso essas espécies comecem a se reproduzir e ir para a natureza. Aqui não é uma espécie exótica, é uma figueira, é uma espécie natural, nativa, desculpa. Só que muitas dessas figueiras são epífitas, ou hemipífitas, no caso, e elas começam a crescer no topo de árvores, porque, por exemplo, algum passarinho leva uma semente lá, a semente germina e começa a crescer dali a figueira. É assim que, no caso, surge nos muros e telhados de casas. Mas, no caso, ela começa a crescer e ela acaba suprimindo a outra árvore. Que é um fato interessante, que ela acaba não suprimindo por estrangulamento. Ela não aperta a outra árvore que estava ali antes e estrangula ela. O que acontece é que as raízes chegam ao chão e as figueiras têm geralmente raízes muito grandes e com uma grande plasticidade, conseguem atingir altas profundidades para buscar recursos. Então, ela acaba matando a outra árvore por competição, onde ela compete com a árvore e suga todos os recursos e a árvore que estava ali originalmente acaba suprimindo essa figueira. Bom, felizmente, ainda não existem grandes relatos, não existem relatos de figueiras exóticas ocorrendo de forma natural em matas e florestas, porém a gente já encontra nas cidades. E, porém, para evitar essas necessidades, já estão surgindo estudos tentando coibir isso, principalmente de uma forma de um controle biológico, como, por exemplo, Ficus benjamina. Aqui eu citei só um exemplo onde eles usam uma mosca, que é galhadora, que interfere no sucesso reprodutivo de Ficus benjamina. Por exemplo, aqui no gráfico dá para ver simplesmente nas duas linhas de baixo é quando a mosca está presente, a germinação não chega nem 20%, porém quando a mosca está ausente, a germinação chega a 100%. Então, existem já estudos sendo desenvolvidos com relação a possíveis controles biológicos à invasão dessas figueiras de forma natural. Como vocês viram, já existem espécies de figueiras que têm a sua polinizadora e já estão se reproduzindo, e outras não, como o Ficus benjamina é um exemplo que ainda não temos sua polinizadora aqui. Então, esses estudos estão cada vez mais surgindo para tentar impedir que figueiras se reproduzam de forma natural, fora do seu ambiente natural. Bom, e outra curiosidade, só para terminar, que eu acho que é algo bem legal e bem curioso, pelo menos eu lembro quando eu vi, eu achei bem fantástico, é que existem casos de dinandromorfismo em vespas de figo, que é aquela ocasião onde um indivíduo apresenta tecidos tanto masculinos como femininos. Fica muito bonito de se ver em, geralmente, aves e borboletas, que tem esse dimorfismo sexual bem claro, muito bonito, bem colorido, geralmente entre os sexos masculino e feminino. E a gente vê isso também em vespas de figo. Aqui, no caso, eu tenho um exemplo de uma espécie de Pegoscapus tonduzi, creio eu. E aqui na figura A, que é essa vespa alada e preta, a gente consegue ver como seria uma fêmea. Na figura B, eu tenho um mouse para apontar, esse daqui seria um macho, que é bem menor, reduzido, e ele apresenta essa cor, seria amarelada, a foto em preto e branco é meio antiga, mas, enfim. E nas outras figuras, a gente consegue ver um indivíduo que é ginandromórfico, onde a gente vê detalhes, por exemplo, a cabeça se assemelha muito mais a uma cabeça da fêmea, porém o abdômen se assemelha muito mais ao abdômen do macho, e com as variações de cores, com presença de tecidos tanto femininos como masculinos. Bom, eu acho que foi isso. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora, tanto as pessoas que não puderam sair antes, ou que se confundiram com esses links, mas muito obrigado. Agradecer também ao programa, todas as instituições de fomento, como a FAPESP, CNPq e a CAPES, a faculdade em si, a USP e a Filô, que é a nossa universidade,
E também queria fazer uma menção, não sei se vocês viram na palestra do Danilo, um pouco antes no YouTube, ao nosso grupo de Velozes Entomólogos, que são um grupo de alunos da entomologia que andam de bicicleta. E acho que foi isso, gente. Muito obrigado. Se o Levi quiser falar mais alguma coisa. Ô, Daniel, como a gente está na mesma casa, se tu puder mudar teu vídeo quando eu falar, senão vai ficar complicado. Tá, vamos lá. Tem algumas perguntas. Gente, podem mandar um pouco mais de perguntas, tá bom? Podem mandar perguntas. A gente está com o horário estourado, mas já que está estourado vai ficar gravado, quem tiver interessado, tá bom? Pode mandar mais perguntas. Mas eu vi aqui em cima que tem uma do... Vou passar para o Daniel essa primeira. Uma do Melquisedeque. Existe algum indivíduo que assume a galha depois que a vespa eclode? Bom, é muito interessante. Que assume a galha em si, não, porque a galha dessas vespas, ela acabou ficando totalmente vazia. Depois que a vespa sai, a larva basicamente vai consumir tudo que tem na galha e sobra ali um oco, praticamente. É uma capinha muito fina. Então, creio que nenhum indivíduo assuma essa galha. O que acontece é que existem alguns outros indivíduos, como eu já vi alguns besouros, que podem entrar nesse figo depois que ele já está maduro e desenvolver ali, mas não é exatamente a galha, é todo o tecido do figo. É isso, só para complementar, uma coisa importante é que o desenvolvimento do figo está estritamente associado ao desenvolvimento das vespas. Se acontecer alguma coisa, às vezes morrendo lá dentro, o figo vai abortar, vai cair. Então, quando as vespas eclodem, saem, acontece a dispersão, o figo amadurece e depois de um tempinho cai, tá bom? Então, existem, como o Daniel disse, algumas espécies que exploram esse figo quando ele está no solo, mas se aproveitar das galhas, não. Tem outra pergunta aqui do Rafael. Deixa eu ler. Muito bacana. Nunca tinha ouvido falar sobre essa interação. Poderia comentar um pouco a respeito das pesquisas e perguntas que estão atualmente buscando desvendar nessa área? Olha, pesquisa com vespa de figo, com figueiras, é muito ampla ainda. Tem muita coisa a se descobrir, que as interações ecológicas são muito difíceis de se estudar. Mas, atualmente, o que o pessoal está tentando entender, assim, de uma forma geral, é como as interações entre as vespas polinizadoras e as vespas não polinizadoras, que são aquelas parasitóides, acontecem ecologicamente, e como essa interação se dá com o ambiente, entre populações diferentes, entre comunidades diferentes, ou seja, estudar o todo. O que está acontecendo nesse microcosmo, que é o figo, entre essas diferentes espécies e o ambiente. Então, a gente está tentando estudar isso com o auxílio da ecologia, claro, que são processos ecológicos, e de ferramentas moleculares, para conseguir analisar e sequenciar e descrever, identificar espécies com a velocidade mais alta, porque é muita vespa de figo. Se o Daniel quiser falar algo. Já que você falou pro seu aí, eu vou falar um pouco do meu. Bom, eu estava estudando um pouco sobre, no meu mestrado eu terminei agora, estudar sobre invasão de vespa, no caso eu estudei aquela que eu mostrei para vocês, que é a Scobiodites. Como ela é uma vespa recentemente introduzida, tipo, o relato dela é de 2 anos atrás, praticamente, como que ela ia se comportar, suas populações, e descobrir um pouco mais de como uma vespa que foi recentemente introduzida, o que aconteceria com ela, suas populações em si. E aí, a partir disso, surgiu novas dúvidas, e agora, por exemplo, no doutorado, eu pretendo, se tudo dá certo, tá tudo dando certo, eu pretendo dar um pouco de as relações de controle sexual, tanto, tipo, o que faz uma fêmea controlar, se vai ser macho ou fêmea, e também as relações de interações sexuais entre esses indivíduos. Ainda não muito bem definido, mas, tipo, então eu vou dar um pouco de seleção sexual desses indivíduos, mais ou menos. Então, mas tem muita coisa ainda, são muitos indivíduos, muita coisa não se sabe, pouca gente conhece isso, muitos alunos, muitas pessoas não conhecem vespas de figo, então acho que tem bastante coisa a se explorar ainda. Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Obrigado pelos elogios. Pessoal, essa interação é uma interação modelo de estudo para coevolução, tá bom? Muitos pesquisadores, boa parte da comunidade científica defende que essa realmente é uma das poucas interações em que podemos, assim, bater o martelo que é uma relação coevolutiva, porque as evidências são muito vastas. Então, vespas e figos são muito importantes e é um exemplo clássico, assim, de processo coevolutivo. Nós não falamos nem 1% de tudo que é necessário, de tudo que tem de interessante sobre essas vespas. Mais alguma pergunta? Eu acredito que não.
Fala sobre a qual. Então, ô Daniel, então sobre a lista, pessoal, tem gente perguntando da lista aí. A gente não vai passar a lista, tá bom? Podem ficar tranquilos. Mas como não tem mais perguntas e o horário está bem estourado, a gente vai terminar. Ficou curtinho, mas eu acho que deu para falar tudo. Espero que tenham gostado. Vou passar a palavra para o Daniel para ele encerrar a palestra. E caso ele queira falar mais alguma coisa, mas é isso. A palestra vai ficar gravada e confiram no YouTube depois se quiserem conferir mais alguma coisa, tá bom? Obrigado a todo mundo que ficou até agora e desculpa novamente pelos transtornos. Bom, muito obrigado, gente, por quem ficou até agora. Valeu a pena, acho que foi bem divertido. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse mundo da lista de Figo é bem interessante. Eu, pelo menos, gosto bastante. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Até mais. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Amanhã somente pelo YouTube, tá bom, pessoal? Somente YouTube.